Oi, gente, boa noite. 21 horas, cá estamos, na nossa terça-feira, nosso encontro, no Momento Pele e Ciência, que começa agora. Hoje, o assunto é o fitorretinol, ou retinol-like, ou bakuchiol. Você já deve ter ouvido falar nessa substância, ou se não ouviu falar, fica aqui que você vai descobrir tudo sobre o bakuchiol e o que ele tem a ver com você, que é dermatologista ou que estuda dermatologia, é residente, se interessa por essa área, é médico que trabalha com saúde da pele. Então cola mais que hoje a gente vai discutir em detalhes sobre essa substância que vem sido falada aí pelo marketing da indústria dos dermocosméticos, nas mídias, está nos produtos, os nossos pacientes perguntam e você, que é autoridade em saúde, deve conhecer ela também. Boa noite, Bruna. Queridos, vão chegando, se aproximando, já aproveita e pega o aviãozinho que você vê aí logo abaixo da sua tela e chama os outros colegas que também gostam de aprender, usar esse momento, o Instagram, também como uma fonte de ensino, de aprendizagem, para que você implemente conhecimentos amanhã mesmo no seu consultório, no seu dia a dia, se sinta mais confiante em tratar sobre a saúde da pele. E eu digo assim, aqui como somos especialistas em pele, não tratamos apenas doenças, mas sim promovemos saúde da pele dos nossos pacientes. Você está chegando agora, nunca viu o que está acontecendo aqui, que live é essa? Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, esse aqui é o nosso Momento Pele e Ciência e aqui eu ensino colegas dermatologistas, residentes em dermatologia a se destacarem profissionalmente, promovendo saúde da pele de seus pacientes. Aqui a gente discute assuntos que me pedem, assuntos dos meus alunos, da plataforma do PL3C, também assuntos que eu vejo que estão nas trends, que são novidade, que a gente tem que estar atento, e também revisando assuntos que já são antigos, clássicos, mas que sempre trazem novidades. E hoje esse assunto do bakuchiol foi inclusive um assunto me requisitado por alunos. Sim, porque você já deve ter visto falar, a gente vê por aí, mas de certa forma tem dúvidas. Será que realmente o bakuchiol é tudo isso? Então, aqui nós vamos conhecer ele. Se você tiver dúvidas ao longo da nossa conversa, da nossa apresentação aqui, por favor, deixe seus comentários, compartilhe a sua experiência, tá? Porque isso é muito importante. Dividindo conhecimento aqui é que a gente multiplica, todos ganham. E a sua dúvida pode ser de outros também, não é? Então, me conta aqui, você que está assistindo, se você já ouviu falar de bakuchiol. E até pergunto, você já receitou alguma vez bakuchiol? Pois é, eu vou contar no final se eu já receitei ou não. Vamos conhecer primeiro isso, Da onde que vem, o que é esse bakuchiol, que substância é essa? Bom, ele não é à toa que ele é chamado de fitorretinol, porque fito vem de planta, de flor. Então sim, o bakuchiol é uma substância que veio de uma planta, uma flor, que tem o nome científico Psoralea corifolia, esse nome científico bonitaço, ou também conhecido como planta bakuchi. É uma planta que ela é presente em algumas regiões aí do globo terrestre, lá no sul dos Estados Unidos, na China, na Índia, inclusive é uma planta já usada há muitos anos na medicina tradicional chinesa, no Ayurveda, na Índia, como uma planta medicinal, porque acredita-se que tenha várias propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Até inclusive existem relatos do uso muito antigo dessa planta, até no tratamento da hanseníase, no tratamento de dermatites, no tratamento de psoríase, Não à toa também tem esse nome Psoralea, que remete a essas plantas que têm esse nome científico antigo, remete a plantas que eram usadas como medicamentos de uso na pele. Mas aí essa plantinha ela foi estudada um pouco mais e pesquisadores se surpreenderam com o que encontraram. E por isso não foi à toa que nos últimos anos ela deu um salto, um boom aí, porque ela foi trazida na lente científica faz pouco tempo e até pelo curto tempo em que ela foi redescoberta, digamos assim, ela deu um salto aí e está muito presente em dermocosméticos. Quando a gente vai encontrar ela em dermocosméticos,
ela é encontrada principalmente em linhas cosméticas que trabalham assim com a proposta de produtos naturais, de uma medicina, uma dermatologia, digamos assim, cosméticos alternativos, né, de origem vegetal, produtos orgânicos. Então a gente vê assim que não são dentro das linhas tradicionais de dermocosméticos, mas sim linhas um pouco mais alternativas. Mas eu acredito que vai estar cada vez mais presente nos dermocosméticos. E aí, essa substância bakuchiol, ela é extraída desta planta. Existe o bakuchiol na planta mesmo, mas a maior parte do bakuchiol que ele é extraído, ele vem da semente dessa planta. Então, ele está presente no caule, na folha, na flor, mas principalmente na semente, ele é extraído da semente. Inclusive, né, essa planta, ela tem diversos psoralenos. Então, a gente sabe bem na dermatologia que os psoralenos, eles aumentam a sensibilidade ao sol, é um fotossensibilizante, e né, por essa razão, tem que até ter um certo cuidado da procedência da extração desse bakuchiol, porque podem vir juntos com esse bakuchiol alguns psoralenos, que podem aumentar a sensibilidade da pele, né, deixar a pele mais fotossensível, e por essa razão, até quando o paciente se expõe ao sol, pode haver eritema e irritabilidade. Então, eu já tive um caso assim, paciente que fez exposição com o uso de bakuchiol e teve eritema e sensibilidade. Hoje, estudando, até para falar para vocês com mais propriedade sobre o bakuchiol, descobri que uma das razões para isso acontecer é realmente essa contaminação com psoralenos. Porque o bakuchiol, em extrato puro, ele não tem essa capacidade fotossensibilizante. Porque, inclusive, é o que a indústria traz como uma vantagem do uso dessa substância, dela não causar a irritação e a sensibilização que o retinol causa, que os retinoides têm potencial de causar. Bom, o bakuchiol, então, ele é estudado para diversas áreas da medicina, não só na dermatologia. Então, quando você vai pesquisar sobre bakuchiol, você vê estudos em cardiologia, mostrando uma recuperação mais rápida de infarto agudo do miocárdio em camundongos com o uso do bakuchiol. Existe estudos a nível de hepatologia, mostrando aí uma melhora na performance enzimática de algumas enzimas a nível hepático. Também com propriedades antitumorais, vai falar sobre, pesquisar sobre isso, também várias revistas científicas em oncologia, né, trazendo como um potencial, será que um potencial mecanismo anticâncer ali pelo bakuchiol, porque ele tem propriedades antiproliferativas e por essa razão, sim, ele também tem, né, esse benefício, por exemplo, na psoríase, por isso que tem esse efeito, né, de melhora nas lesões de psoríase, esse potencial de melhora, provavelmente por esse efeito antiproliferativo que tem se visto em alguns estudos, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que é tudo muito recente, mas sim aqui existe algo aqui que vale a pena você escutar e você saber, porque quando tiver sólido, extremamente sólido, você estará pronto você vai estar pronto para receitar, indicar e saber como fazer isso e saber para que você vai fazer isso, tá? Então acompanha aqui que eu vou contar mais detalhes sobre isso. Bom, por que chamaram o bakuchiol de fitorretinol ou retinol-like? O que ele tem a ver com os retinoides, essa família tão querida pela dermatologia? Afinal, eles são pluripotentes na dermatologia. Eles têm semelhança estrutural com os retinoides? A resposta é não, não tem nada a ver com a estrutura dos retinoides. Mas então por que fizeram esse link com os retinoides? Qual é a sina com os retinoides? É que é o seguinte, quando começaram a estudar o bakuchiol, foram vistos que os desfechos, tanto gênicos, né, tanto de expressões moleculares, quanto de desfechos clínicos, né, eram muito semelhantes aos retinoides. Então, o que se foi vendo? Tá? Em termos de resultados clínicos, foi-se visto, alguns estudos mostraram que houve uma melhora na qualidade de pele, uma redução do fotodano, uma melhora
em questão de rugas, né, a redução, no caso, então, de rugas faciais, uma redução de hiperpigmentação pós-inflamatória, uma redução de lesões de acne, uma redução da melanogênese, provavelmente por inibição da tirosinase. Então, você vai ver, eu vou comentar sobre isso, né? Então, anti-acne, anti-envelhecimento, anti-manchas. Quem é que faz isso? Que a gente sabe que faz isso de maneira muito sólida na dermatologia? Os retinoides. Então, ora, temos aí uma substância retinol-like, parecida, faz ali uma coisa parecida com retinol. Então, vamos chamá-la de fitorretinol ou retinol-like. E aí, né, porque claro, a indústria não é boba nem nada. Eles vão pegar o quê? Uma pessoa, um dinossauro na dermatologia, uma fortaleza na dermatologia, que são os retinoides, e vão colocar o nome dessa substância de retinol-like. Daí ele embarca aí no marketing do retinol. Mas a vantagem sobre o retinol nesse caso seria o fato de que eles não causam tanta sensibilidade, irritabilidade, a dermatite retinoide que os retinoides podem causar. Mas será que eles realmente fazem exatamente os que os retinoides fazem? Será que é na mesma potência? Então, vamos lá e vamos conferir. Bom, trouxe aqui um estudo que mostra que ele teve uma performance positiva, o Bakuchiol, na dosagem de 0,5, né, na concentração de 0,5% na versão creme 2 vezes ao dia, num segmento de 16 semanas, em pacientes com acne, mostrando que houve redução das lesões de acne e redução das manchas, né, que se chama de hiperpigmentação inflamatória da acne, nesses pacientes. Bom, não houve um grupo controle, e o que é questionável, então, o método do estudo, porém, houve um desfecho clínico positivo. Acredita-se que esse desfecho, tenha sido pelas propriedades anti-inflamatórias do Bakuchiol, antisséptico, se acredita que ele também tem um efeito antisséptico, e antiproliferativo, então a gente sabe que tem uma hiperproliferação ali dos queratinócitos, na queratinocítica, na formação da acne, então, né, isso poderia ser reduzido e, portanto, seria um fator, né, que poderia contribuir para a melhora das lesões de acne, tá? Então, tem esse estudo aí, tá? É um estudo meio isolado, mas, né, é um estudo, sim, evidenciando clinicamente esse desfecho positivo. Existe um estudo, tá, in vitro, que mostraram uma grande semelhança, tá, dos efeitos do Bakuchiol comparados com o retinol na expressão gênica. Então, houve uma regulação positiva do colágeno tipo 1 e tipo 4, e também mostrou uma estimulação do colágeno tipo 3 em modelos de fibroblastos maduros. Então, um estudo in vitro, tá, do Bakuchiol nessa cultura de fibroblasto, mostrando, então, um aumento na expressão gênica de colágeno tipo 1, 4 e 3. Em vivo, também, tá? O mesmo estudo, ele fez esse dual, né? Esse modelo duplo, em que foi estudado in vitro e in vivo, tá? Foi testado na pele de pacientes, também na concentração de 0,5%, na aplicação facial 2 vezes ao dia. No caso, esse grupo foi acompanhado por 12 semanas de tratamento e observado uma melhora nas rugas e nas linhas finas, pigmentação da pele, elasticidade, firmeza e redução geral do fotodano, sem efeitos indesejáveis associados à terapia usual com retinol. Então, temos ali um estudo pequeno, mas com esses 2 comentários. Legal, interessante. Depois, né, tem um estudo de revisão, que até foi publicado agora, em 2023, que foi não só com o Bakuchiol isolado, mas com o Bakuchiol junto com o retinaldeído. Então, ele foi Bakuchiol e retinaldeído comparado com apenas o retinaldeído. O grupo em que foi usado ambos, a combinação dos dois, houve uma melhora dos efeitos com relação ao grupo apenas do retinaldeído. No caso de qualidade de pele, foi o desfecho, sem afetar o perfil de irritação da pele. Então, que indica, de acordo com esse estudo, que foi publicado em 2023 por um grupo americano,
mostrando que não há, então, um aumento da irritabilidade, que pode ter um potencial, uma contribuição, uma potencialização do retinaldeído quando usados em associação. Bom, e aí segue mais 2 estudos de revisão, citando, né, comentando todos eles que existem poucos estudos, mas que os estudos parecem ter, né, evidenciar que há um potencial aí realmente do bakuchiol, que ele parece ter um perfil de tolerância melhor, que ele parece ser bem indicado então para peles sensíveis, mas que ainda falta força científica para que realmente seja aí um tratamento de uso rotineiro. Eu achei muito interessante que ao pesquisar sobre o bakuchiol, eu acabei, gente, preciso contar para vocês isso. Olha que babado. Flagrei um super babado, uma super briga aqui científica entre 2 autores. Escuta, puxa a cadeira para ouvir essa. Ai, que horror. Olha aqui, eu ao vivo, em pleno Brasil, para todo o Brasil, fazendo fofoca do mundo científico. Então, a verdade é que aqui tem um jornal de dermatologia que é bem conhecido, o JCD, o Journal of Cosmetic Dermatology, que ele publica bastante, até várias publicações de bakuchiol eu encontrei dentro desse jornal. E aí tem uma médica dermatologista, inclusive minha xará, a doutora Natália, dermatologista em Londres, na Escola de Medicina de Londres, publicou em 2020 um ponto de vista, um comentário sobre o bakuchiol, intitulado como "É o bakuchiol o novo herói do skincare?" E aí, quando você olha esse título, quando eu abri, eu pensei assim, nossa, deve ser aqui autores, né, botando o bakuchiol num pedestal. Então, realmente, ele é bacanão, ele é, né, tudo isso mesmo que estão dizendo por aí. E aí eu vou ler esse artigo, esse comentário no JCD, e a doutora Natália faz uma crítica muito grande aos estudos. Ela pega os últimos estudos, assim, de caso controle, estudos clínicos, né, fazendo crítico à metodologia dos estudos, dizendo que, né, daí ela acaba descrevendo aqui os estudos e apontando a falha metodológica em cada um deles, dizendo que não temos força científica ainda para dizer que o bakuchiol é tudo isso, que não podemos jamais comparar o bakuchiol com os retinoides, que são consagrados, que são que tem a sua, digamos assim, a sua força científica já bem estabelecida, que isso é uma jogada de marketing da indústria, né, para forçar o surgimento de uma novidade, né, querendo comparar, e que cabe a nós, dermatologistas, termos essa crítica científica para que a gente consiga tratar nossos pacientes com segurança e realmente com que tenha evidência científica de que possa realmente melhorar a pele desse paciente. Então ela faz aqui esse comentário. Eu acho bem interessante, quando eu li eu fiquei super convencida. Mas aonde que tá o babadaço? O babado tá que no mesmo jornal, no ano seguinte, em 2021, um grupo da Califórnia rebate a publicação da doutora Natália, né? Então ela critica os estudos e eles vão lá e esse grupo defende esses estudos, né? Falando que, apesar de realmente terem falhas metodológicas, não haveria de se descartar totalmente os achados dentro desses estudos. Então, que mostrou, assim, melhora clínica da qualidade de pele dos pacientes, em que houve, sim, expressões higiênicas que foram realmente bem documentadas. Então, né, e que traz ainda um super babado dizendo que a autora, no caso, a médica de Londres, ela teria vínculo com a indústria farmacêutica, com uma empresa que faz produtos à base de retinoides e que não foi relatado no conflito de interesses da publicação dela, que ela tem essa participação na indústria, então que seria muito suspeito ela estar fazendo essa crítica, sendo que ela trabalha para uma indústria que faz produtos à base de retinoides, mas não à base de bakuchiol. Então tem esse babado aí, tá, gente? E a gente, como é que fica? A gente fica no meio dessa história toda, tentando entender o que está acontecendo. Mas, só para dizer que assim, né? Onde a fumaça, fogo, para a gente estar atento que realmente é um produto que, um agente que está vindo em crescente aí na dermatologia e que nós temos que estar atentos. Bom,
Quero comentar também sobre um outro estudo que também foi publicado no JCD. Eu disse que eles publicam bastante. Eu acho que se você escrever sobre o Bakushiol e mandar para o JCD, você vai ter o seu artigo aceito, tá? Porque pelo que eu vi, eles adoram esse assunto. Então, esse artigo, tá? Ele faz uma revisão, na verdade, de 16 estudos pré-clínicos, 7 estudos clínicos, traz também duas revisões sobre o Bakushiol. Bom, esse artigo, ele comenta que os estudos, eles predominam sobre a área de fotoenvelhecimento, acne e hiperpigmentação, mostrando resultados benéficos e sim comparáveis aos alcançados pelos retinoides tópicos, que embora não tenha uma semelhança estrutural com os retinoides e nem se saiba por qual receptor exatamente o Bakushiol ele faça a sua ação, mas parece que sim, ele sozinho ou em combinação com produtos faz expressão gênica muito semelhante aos retinoides e que há uma redução, então, portanto, do potencial de fotodano, que inclusive traz também estudos que mencionam a atividade antiproliferativa e antimitótica, podendo servir até inclusive como um horizonte, como um produto para neoplasias, não só de neoplasias de modo geral, mas como neoplasias de pele. A atividade da inibição da melanogênese parece ter envolvimento com a inibição da tirosinase, porém também esse mecanismo não está bem elucidado, e que também tem um potencial anti-inflamatório, tá? E que realmente isso é visto porque há uma redução da expressão de várias moléculas inflamatórias, principalmente em lesões de acne, e que poderia também ter um potencial realmente no uso de lesões inflamatórias de acne na acne ativa. Existe um outro estudo, e esse eu achei muito interessante, que também foi publicado no JCD, e que comenta que Bakushiol não é tudo igual, uma atenção a prescritores e dermatologistas, pois ele traz uma informação que eu achei valiosíssima, que vale a pena saber. Olha só que interessante. O Bakushiol, existe vários métodos de extração. Lembra que eu comentei com vocês no início da live que o Bakushiol ele é extraído predominantemente da semente da planta? Pois é, mas a gente não tem como saber ao certo de onde que foi extraído o Bakushiol. Então, para ter realmente uma certa cautela na hora de prescrever produtos, saber a procedência, saber se o produto ele teve testes de segurança, porque o Bakushiol, quando ele é puro, purificado mesmo, ele pode dar no máximo uma leve vermelhidão após o uso inicial. Agora, quando ele está de uma maneira menos pura, ele pode dar uma dermatite de contato leve e causar fotossensibilidade. Também comenta que quando ele é menos puro ainda, quando é feito o extrato da planta, tá? Então, assim, da planta mesmo, né? Então, assim, vou pegar a planta mais pura, que isso deve ser feito até quando você vê isso, que é feito da extrato da planta, tem que ter cuidado, porque ele pode causar uma fotossensibilidade, eritema, inclusive relato de pacientes com dermatite de contato intensa e formação de bolhas. Quando usada a planta inteira, tá? Não só o extrato da planta, então a planta inteira, tá? Pode causar fotossensibilidade com eritema e bolhas, junto com dermatite. Então lembra, ele tá cheio de psoralenos, provavelmente por razão disso. E ainda existe o óleo de bakushi, que é então o óleo dessa planta e que pode causar fitofotodermatite. Então existe muita diferença entre o Bakushiol puro, o Bakushiol extraído de maneira não tão purificada, o extrato da planta, a planta inteira e o óleo de bakushi. Então existe diferença entre eles e que para o nosso uso dermatológico deve-se ter atenção de ser do Bakushiol extraído de maneira extremamente pura, para que não haja efeitos colaterais. Afinal de contas, é esse que é o grande diferencial que a indústria traz para o uso do Bakushiol em detrimento dos retinoides. Bom, mas esse também artigo, ele fala que existe uma limitação em determinar o quão puro que é o Bakushiol,
e que realmente com os anos, né, conforme vai sendo estudado cada vez mais esse extrato, essa substância, cada vez mais usado pela indústria, a gente vai ter também maiores esclarecimentos da segurança, né, e de como a gente deve fazer esse controle e até a concentração adequada desse produto, porque ele é usado na grande maioria das vezes de 0,1 até 0,5%, alguns estudos em 0,1 e até 0,5%. Bom, o que eu posso dizer para vocês, né, tendo esse review básico sobre o bakuchiol? Eu quero dizer que nós estamos diante, sim, de uma substância com grande potencial na dermatologia, porque ele tem, sim, bem documentado essas expressões gênicas, esse potencial anti-inflamatório, tem estudos clínicos, mesmo que pequenos, mas mostrando, sim, efeitos positivos na acne, na hiperpigmentação, em linhas, né, em rugas finas, na firmeza da pele e no fotodano, mas que ainda é algo muito inicial, é um bebê engatinhando, mas esse bebê ele tem talento, então estejamos atentos, sim, para esse ativo. Se eu prescrevo ele de maneira rotineira, não prescrevo, porque não sei se vocês já perceberam que eu gosto sempre de trabalhar com artigos, né, com produtos de bases científicas muito bem estabelecidas. O bom é o seguinte, porque eu quero resultado, tá, gente? A gente sempre tem que buscar o resultado e como a gente tem um grande arsenal de ativos que são bem estabelecidos, eu não vou usar o que está ali recém começando e mostrando, né, o seu potencial. Mas assim, o que é interessante é que se ele é puro, de um produto de confiança, e a gente tem aí diversas, né, uma indústria que tem essa responsabilidade, nós temos várias marcas que têm o retinol-like e que são realmente de controle de qualidade. Então mostra que realmente ele é um produto que quando usado na maneira muito pura, ele tem um perfil de segurança muito bom. Então, o que já aconteceu comigo? Já recebi pacientes que estão usando o retinol-like, o fitorretinol, notam efeito positivo na pele e me perguntam, eu posso continuar? Eu digo, pode continuar, porque eu sei que se a marca é uma marca de confiança, né, e que o paciente está usando com boa tolerabilidade, eu digo que pode ser usado sim, com uma observação. Na dúvida, peço para o paciente sempre usar à noite. Por quê? Porque pode ter ali, sei lá, uma contaminação por soraleno, então não vamos deixar essa pele ficar fotossensível, não é? Então, se está usando com uma tolerância, pode manter. É claro que eu vou acrescentar o meu tratamento tradicional e ele que tem força científica. Mas eu acredito que ele tem um perfil de segurança bom, não precisa ser descontinuado se o paciente já está fazendo uso. Quais as marcas mais seguras? Então, tem duas marcas que são de muita confiança no meu ponto de vista, que é a Simple Organic, que tem o fitorretinol, e tem a marca Oceane também, que tem uma proposta muito parecida também, é uma marca nova, digital, de dermocosméticos, e que também tem o bakuchiol. Então, são duas, no geral, né, os pacientes daqui da minha região, eu moro em Florianópolis, atendo aqui, e a marca Simple Organic, ela é daqui. Então, realmente existem muitos pacientes que já chegam no consultório usando o retinol-like. E aí, se o paciente tem um perfil de tolerância bom, eu até, né, eu já tive vários casos que eu mantive o uso sem problema algum, tá? Sabe, né, sempre aguardando maior força científica para encorajar e, de fato, prescrever, porque, né, a gente ainda tem, como eu comentei, um bebê engatinhando, mas que mostra, assim, o seu potencial, não é? A gente gosta sempre de novidades, os pacientes também. Estejamos atentos a isso, afinal nós somos referência em saúde da pele. E se você também quer ser referência em saúde da pele na sua região, na sua cidade, ser reconhecido por isso, fica aqui comigo, acompanhando aqui as novidades, as atualizações, porque essas são trends do skincare e que tem que estar na ponta da nossa língua, porque pode ser questionado pelo paciente de vocês, nas suas consultas, nas mídias sociais. Você pode conversar sobre esse assunto, porque agora você tem propriedade para isso. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar nos comentários nessa live que vai ficar salva por alguns dias. Depois ela fica disponível para os meus alunos na plataforma do PL3C. E também você pode deixar suas dúvidas a qualquer momento nas caixinhas que eu abro aqui com frequência no Instagram e que é um prazer compartilhar a resposta com você e com os colegas que também devem ter muitas vezes a mesma dúvida. Nosso Momento Pele Ciência acontece todos os domingos e terças-feiras às 21 horas.
Você tem aí dúvida sobre alguma nova trend, sobre alguma novidade que você quer ouvir falar? Me dá de sugestão, a gente pode conversar aqui na nossa próxima live, tá bom? Se você é dermatologista, residente em dermatologia, está se especializando na área, segue me acompanhando aqui no canal, chama os colegas para assistir também, porque aqui sempre tem novidade em skincare médico, trazendo, fortalecendo o nosso poder de prescrição, porque assim a gente consegue potencializar os nossos resultados, fidelizar os nossos pacientes e sermos autoridades em saúde da pele, tendo o conhecimento, sabendo usar os produtos de maneira correta, tá? Saber indicar bem, para quem indicar e o que realmente vale a pena ou não. Segue me acompanhando aqui. Eu desejo a você uma boa noite, uma boa semana, tá? Parabéns para quem ficou até o final da live aqui. Afinal, sorte dos pacientes de você, que você tá aqui buscando se atualizar e estudar até essa hora, não é? Um beijo grande, até a próxima.